A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar com você uma palavra poderosa de Deus que fale ao seu coração. A diferença de uma vida no reino, de uma vida na religião. Preste atenção, filho. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Existem dois tipos de homens, os dois tipos de vida que percorrem toda a palavra de Deus. Desde o início, temos Abel e Caim, Isaque e Ismael, Jacó e Esaú, Davi e Saul. Esses dois tipos de homens representam a carne, o espírito, o reino e a religião. Quando uma pessoa está vivendo no reino, todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas quando está na religião, ela não enxerga nada. Vamos ver então uma vida baseada na religião, que é Jonas, e uma vida baseada no reino, que é Paulo, o que foi gerado pela atitude desses dois personagens, Jonas e Paulo. Existe uma tempestade provocada pela religião e a tempestade provocada pelo reino. Jonas, capítulo 1, verso 4. Observe a viagem de Jonas. Ele está fora do projeto de Deus. Ele viaja não em função do reino de Deus, mas viaja para fugir do propósito de estabelecer o reino de Deus. Você pode ver em Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 3. Jonas estava fugindo do seu chamado, estava fugindo para Tarsis, para o fim do mundo, para o caminho da desobediência. Jonas era a causa daquela tempestade. Deus enviou a tempestade por causa dele. Quantas pessoas, como Jonas, saem do propósito de Deus e até se envolvem outros no problema. Algumas mudam de igreja, mudam de cidade e até viajam para fora do país, fugindo do chamado para estabelecer o reino de Deus. Por outro lado, encontramos Paulo indo para Roma, porque era o propósito de Deus para que ele testemunhasse diante de César. Em Atos capítulo 27, o verso 23 e 24. Ao contrário de Jonas, Paulo sabe para onde vai, sabe que está indo cumprir a agenda de Deus. Os dois estão em navios, os dois enfrentam tempestade. Em Atos 27, do 20 ao 22, Jonas era a causa da tempestade. Paulo acalma as pessoas na tempestade. Você tem sido Jonas ou Paulo? Quem está fazendo a vontade de Deus, mesmo no meio da tempestade, vai se tornar canal de bênçãos para outras pessoas. Quem está na religião dorme o sono da dissimulação. Quem está no reino, ora. Essa é a segunda atitude de quem está vivendo fora do propósito do reino. Essa pessoa tem atitude negativa diante da tempestade. Alguns entram num processo de desânimo, depressão, querem dormir, se esconder, não conversar com ninguém. São até dissimulados, estão naquela tempestade porque se recusam a fazer a vontade de Deus. Jonas entrou no navio, desceu ao porão para dormir, ao ponto de roncar e ser chamado de dorminhoco. Jonas capítulo 1, do verso 5 e 6. Quanto mais fora da vontade de Deus, menos vontade de orar a pessoa sente, menos disposição para as coisas do reino. A atitude de Paulo é completamente oposta. Ele também está no navio, ele está passando pela tempestade. Em Atos 27, do verso 13 a 15. Mas a resposta dele é diferente. O problema chega, ao invés de dormir, Paulo está totalmente envolvido. Ele ora agradecendo a Deus, dá direção para o capitão
E se o comandante tivesse ouvido ele, nem estaria passando por aquele problema. Há muitos cristãos dentro da igreja dormindo. As coisas estão acontecendo e eles estão roncando e babando. Você está acordado? Quem está desenvolvendo religião, pede o respeito de todos que estão desenvolvendo o reino, conquista o respeito de todos porque Deus o honra. Jonas, quando é descoberto, perde o respeito de todos. Ele é apontado no sorteio como causador da tempestade e duramente exortado pelos homens pagãos. Lá em Jonas capítulo 1, do verso 7 ao 10. Quem está desenvolvendo religião não tem o respeito nem dos pagãos. A pior coisa que existe na face da terra é uma pessoa fora do propósito de Deus, porque recebe exortação de todo mundo. Paulo, ao contrário de Jonas, aconselhou o centurião a não seguir viagem, e eles não ouviram naquele momento. Em Atos, capítulo 27, do verso 10 e 11. Mas depois Paulo conquistou o respeito de todos, ao ponto de exortar até mesmo o centurião que tomava conta dos presos no navio. Em Atos 27, do verso 30 ao 32. Quem está estabelecendo o reino de Deus tem autoridade, e quem tem autoridade é ouvido. As pessoas têm ouvido você? Quem está desenvolvendo religião se envenena. Facilmente, quem está no reino anula o veneno. Nós vemos Jonas se envenena de raiva por causa de uma planta que morreu. Jonas fica bravo com Deus. Jonas se envenena com sua própria raiva e pede para morrer. Paulo é o oposto de Jonas. Ele é envenenado pela serpente, mas continua feliz fazendo o seu trabalho. O veneno não tem poder contra quem está vivendo o propósito do reino de Deus. Em Atos capítulo 28, verso 3 e 6. Gente, que por qualquer coisa se ofende, se melindra, está fora do propósito do reino. Uma planta que morre é o suficiente para Jonas praguejar e ficar raivoso. O apóstolo Paulo foi envenenado por uma serpente venenosa e não se irritou. Você se irrita à toa? Quem está na religião se autofinancia. Quem está vivendo o reino de Deus é financiado pelo escritório central do céu. Há um detalhe no livro de Jonas que poderia muito bem passar despercebido por muitos, mas para nós é extremamente significativo. Quando Jonas resolveu sair do propósito de Deus, ele foi até o porto, procurou um navio e pagou a sua passagem. Em Jonas capítulo 1, verso 3. Deus não financia quem está fora do propósito de estabelecer o reino. Quando uma pessoa toma decisão sem consultar o Senhor, ela vai ter que se bancar. Nada na Bíblia é por acaso. E Deus fez questão de registrar que ele se bancou sozinho. Nós vemos Paulo em um navio que é despedaçado pelo mar, onde tudo se perde. Do ponto de vista natural, eles não tinham como prosseguir a viagem. Mas veja o que aconteceu. Veja como Deus providenciou tudo para a viagem de Paulo, para que ele chegasse a Roma. Deus quer custear tudo para você, mas você tem que obedecer à sua vontade, que é estabelecer o reino na terra através da sua vida. Eu queria te perguntar, você tem vivido a vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem feito como Jonas? Está fugindo do seu chamado? Se irritar com facilidade é um indício de uma pessoa que está fora da vontade de Deus. Você se irrita com facilidade? Jonas estava fora da vontade de Deus. Por isso bancou a sua viagem. Você tem ganhado almas? Liderado? Libere. E Deus vai te suprir. Nessa manhã, eu quero orar por você. Está me ouvindo? Para que você seja como Paulo. Para que você seja o participante do reino. E não viva na religião. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa palavra, por abrir os nossos olhos, por aquecer o nosso coração. Livra-nos de uma vida de religião, onde nós façamos a nossa vontade própria. Nós queremos viver a diferença de uma vida no reino. Aquece o nosso coração,
dá-nos sabedoria, dá-nos provisão para continuar exercendo o chamado, que é ganhar almas para o Senhor. Livra-nos da frieza, livra-nos da apatia, livra-nos da indiferença. Pai, em nome de Jesus, que onde essa palavra chegar, ela ative o coração dos teus filhos, que eles sejam incendiados pelo poder do Espírito Santo, que gere fome, que gere sede de pregar a tua palavra, o evangelho da graça, não a religião, mas o evangelho que salva, que cura, que liberta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente. Se você foi abençoado com essa palavra, por favor, comente aí no nosso canal. Nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da Graça. Se você foi abençoado e deseja investir no nosso ministério, fazendo uma oferta, aí tem o número do Pix. Seja você o primeiro a fazer uma oferta no nosso ministério. Nós ainda não recebemos nenhuma, mas nós não vivemos em função disso. Nós queremos pregar a palavra, nós queremos levar pessoas para o encontro, nós queremos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. E você foi tocado por essa mensagem e deseja ser um investidor do nosso ministério, faça uma oferta generosa. A palavra de Deus diz que a alma generosa prospera e Deus vai multiplicar muitas e muitas vezes na sua vida, em nome de Jesus. Amém?